Existe uma cena nesse filme que é impressionante. Quando eles acham o filho e eles caem na baía de novo para nadar de volta, de repente um barco aparece, uma rede grande começa a tomar conta deles, eles ficam presos na rede. E o pai está dentro da rede, a Dolly está dentro da rede, e o filho está para lá de fora. E o filho fala: pai, vamos nadar na mesma direção, todo mundo nadando junto. E a Dolly lá falando baleiês, né, irmãos? Quem já viu o filme aqui, irmão? Quem já viu? Dolly aqui fala baleiês, né? Você sabe disso ou não? Irmãos, eu passei muito tempo vendo esse filme com as minhas filhas, de verdade, muitas vezes. Eu sei o filme todo. E uma das coisas que sempre me marcou nesse filme foi a unidade. Que quando o filho passou para o pai, nós precisamos estar todos na mesma direção, porque se a gente estiver todos na mesma direção, eles não vão conseguir nos ganhar, eles não vão conseguir pescar você. Eles começam a nadar, irmão, para o fundo, e o barco começa a querer tombar, e o cara já sem saber nada, ele vai lá e corta a rede. Ele corta a rede por quê? Porque senão o barco ia afundar. Quando a gente está na mesma direção, o inimigo, meu irmão, tem que nos largar, porque ele sabe que nada nem ninguém vai nos deter. O nosso maior problema é que quando a gente quer andar sozinho, quando a gente quer ter os nossos próprios pensamentos, irmão, não estou dizendo que você tem o mesmo pensamento não, e você vai aprender isso aqui hoje. Andar na mesma direção não é você pensar igual o outro. Por exemplo, eu ando na mesma direção que a Cristina, por isso que eu construí uma família, por isso que a gente tem 2 filhas, porque a gente caminhou na mesma direção, mas eu não penso igual a Cristina, irmãos. Você está entendendo? Eu convirjo com a Cristina, eu tento me identificar e tento ouvi-la, e tento seguir um pouco daquilo que ela tem de conhecimento também, que eu também não sou o rei da cocada, eu não sei tudo. Verdade ou não? A unidade quer dizer uma ação coletiva que tem um único objetivo, uma coesão, uma integração, uma unidade. Ser um significa que todos, não significa que todos vão se tornar a mesma pessoa, mas todos vão nadar para o mesmo lado. Está entendendo ou não? Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ele quer destruir, ele quer trazer dissensão, ele quer trazer coisinhas, mas uma igreja coesa não dá tempo para isso. Está entendendo? Os escândalos que nós temos visto, as situações que nós temos vivido nesses dias, só vêm enfraquecer aqueles que já estão fracos. Mas aqueles que estão fortes em Cristo Jesus, coesos, com uma igreja que prega a palavra e vive aquilo que prega, isso não nos abala, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o homem pode errar, mas o nosso Deus nunca vai errar. O nosso Deus, ele é errante, ele anda, segue a direção correta. O nosso Deus, ele nunca falhou e nunca vai falhar, mesmo eu e você não sabendo por quê. E a gente às vezes quer colocar na conta de Deus erros nossos. A gente coloca, não, mas foi porque Deus deixou. Não, é porque tu é sem vergonha. Não é porque Deus deixou, é porque tu é sem vergonha. E nós precisamos entender isso. Lá em Mateus 18, versículo 6, abre aí por favor, que ele vai falar um pouquinho sobre esse momento. Ué, pastor, mas o momento que a gente está vivendo é agora, mas lá no tempo de Jesus também já tinha esse negócio aí, chamado de escândalo, já tinha essas dificuldades. Então, pastor, qual é a sua posição com esse pastor? Não tem posição nenhuma, irmão, tem que orar por ele, acabou o assunto. Não tem que ficar levantando o lebre do outro, não tem que nada, meu irmão. Eu tenho que orar por ele, orar pelas ovelhas, orar pela igreja, amém ou não amém? E Mateus 18 diz assim, 18,6: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que não se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem que por quem o escândalo vem. Então cada um vai dar conta de si. Deus não nos constituiu juiz de ninguém.
Deus não nos constituiu juiz para definir o fim. Por quê? Porque se essa pessoa que causou um escândalo se arrepender, irmãos, ele tem jeito. Irmão, tem jeito para tudo. Tem jeito para todas as coisas. Amém ou não amém? Por quê, pastor? A unidade é um assunto muito sério. A unidade é um assunto tão importante para Deus, que Jesus, antes de ser crucificado, ele passou um tempo muito grande trazendo unidade para os 12, dizendo para os caras: vocês precisam estar juntos. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Olha, vocês vão me esperar. Esperar como? Porque eu vou ressuscitar no terceiro dia. E depois que eu for para os céus, vocês vão esperar, porque vai descer sobre vocês algo que vai completar vocês, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Amém ou não amém? A unidade é muito importante para a igreja. Uma igreja que não tem unidade, irmãos, ela é dividida. Cada um faz o que quer. Na igreja não pode. A gente não pode fazer o que quer na igreja. A gente tem que fazer o que o cabeça da igreja quer. E o cabeça da igreja não é o pastor, não. O cabeça da igreja é o Senhor. Amém ou não amém? Imagina um corpo fazendo o que quer. A gente só a mão, fazendo só o que ela quer. Imagine o seu pé fazendo só o que ele quer. Não funciona. Você precisa entender isso. João 17, versículo 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha aqui para mim. Sabe quando o mundo vai crer que você é filho de Deus? Quando você frutificar. Quando você for um pequeno Cristo aonde você for. Quando você começar a mostrar para as pessoas, não é através das suas palavras, mas das suas atitudes, quem você é de verdade. Nós precisamos entender isso. Versículo 22 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em o quê? O que está escrito aí? Não pegou não? Me ajuda aí. Se fosse Jefferson, ia falar: me ajuda aí, café. João 17, eu estou no 22 agora. Na realidade eu estou no 23. Vamos ler de novo. 23 diz assim: e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em quê? Perfeito em quê? Meu irmão, a unidade. A perfeição só vem quando a gente está em unidade. Por isso, irmãos, que quando a gente fala assim: irmãos, procura uma célula aí para você. Irmãos, entra na célula, a célula é uma bênção. Aí tem cara que fala: não quero para a célula, não quero. Tá bom, irmão, não vai para a célula. Mas você precisa entender que aqui a igreja se movimenta através delas. A comunhão através da célula. As células se comunicam. E isso é o maior barato, irmãos. Irmãos, só não gosta de célula quem não foi. Ou que um dia você pode ter sido mal liderado. E acontece também. E a gente sabe disso. Mas a gente não pode achar que uma experiência ruim, todo o resto é ruim. Verdade ou não? Quantos já foram num médico ruim aqui? Que você olhou para o cara e falou: meu Deus do céu, o cara nem botou a mão em mim, mandou tomar dipirona. Quem já foi no médico ruim assim? De verdade, irmão. Mas todo médico é ruim? Todo médico é ruim? Não é. Mas você pegou um que não valia nada. E funciona também. Então a gente não pode achar que uma experiência que a gente teve ruim vai definir todo o nosso futuro. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda isso. O Senhor, Ele quer que a gente tenha unidade. E na sequência da parte B desse versículo diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Sabe por que pessoas deixam de andar em unidade, irmãos? E a gente vai correr, porque eu quero terminar no horário. Nós podemos identificar alguns motivos, algumas causas que fazem com que as pessoas deixem de andar em unidade. Uma delas é a infantilidade cristã. Tem muito crente infantil aí, irmãos. Tem muito crente bobo aí. Tem muito crente que não tem raiz, irmãos. Tem muito crente que rapaz, meu Deus do céu.
É o que dá raiva. Mas Jesus, nós precisamos deixar as coisas de menino. Olha que 1 Coríntios diz, irmãos. A gente precisa entender 1 Coríntios 13, versículo 11. Irmãos, isso precisa ser assim, uma palavra viva dentro do nosso coração. Olha só o que diz: quando eu era adulto, é isso que está escrito ali? Não, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até quando a gente vai ficar de mimimi? Porque o irmão não passou por mim, não falou, fiquei chateado. Porque a irmã me olhou de cara feia, fiquei chateado. Irmão, para com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Até quando que a gente vai viver assim? Meu avô falava para mim, irmãos, eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, naturalmente. Minha mãe, logo depois, meu pai faleceu. Então eu ia para as férias em Teresópolis, na casa do meu avô. Eu morava no Rio, na realidade Nova Iguaçu. Falo Rio de Janeiro porque é o grande Rio, mas Nova Iguaçu, off na América. É porque lá é chamado assim, o melhor lugar que tem para morar na Baixada Fluminense, zona sul da Baixada Fluminense, chama Nova Iguaçu. Se você não gosta de Nova Iguaçu, irmão, que você não conhece, Nova Iguaçu é bom. Falou isso para a Cristina, ela falou: vai morar sozinho lá, porque eu não vou não. Meu avô falava assim para mim, uma coisa impressionante. A gente tinha 8 anos e a gente às vezes dava uma topada, né? Porque roça, né? Você entende, roça, estrada de chão, muita pedra. Quando chovia, então, só quem foi de roça vai entender. Quando chove, a água lava a rua, aí as pedras começam a aparecer. E às vezes à noite, irmãos, de chinelo, eu dava umas topadas. Eu tinha mania de andar arrastando o chinelo no chão, dava uma topada e começava a chorar, que sangrava. Meu avô falava o que meu avô falava. Minha avó falava: meu filho, vovó vai cuidar. Meu avô: não, meu filho, seja homem, rapaz. Uma topadinha não pode te parar. Porque com 8 anos eu queria colo do meu avô, da minha avó. Meu avô: nada, colo nada, já tem 8 anos, já é homem, tem que ser homem. E a gente às vezes, irmãos, é menino assim, uma topadinha a gente já está querendo mais, não quero mais. Você já viu isso? Você não viu isso porque aqui não tem, né, Gisele? Outra coisa que faz a gente paralisar, irmãos, e perder a unidade, é a decepção com pessoas. Irmãos, é uma coisa que não me abala, é a decepção com pessoas, de verdade. Hoje eu até brinquei lá na célula do Valmir, que o Carlos falou assim: eu não confio em ninguém, só confio em Deus. Eu falei: rapaz, nem em mim você confia. Aí ele falou assim: não, pastor, eu confio. Irmãos, decepcionar faz parte do crescimento cristão. Amém ou não amém? Você vai investir na pessoa, você vai dar toda a atenção que você pode para a pessoa, você vai investir tempo com essa pessoa, e lá na frente essa pessoa pode ir fazer assim: ó, tchau, ir embora, porque a gente não é dono das pessoas. Mas a gente precisa entender que as decepções não podem nos paralisar. Não é porque eu fiquei decepcionado com alguma coisa, com aquela outra coisa. Se não é caráter, irmão, do teu líder, do teu pastor, se desviou por causa do caráter dele, tem que ir embora mesmo. Se o cara é vagabundo, tem que ir embora. Agora, se o teu líder ele tem caráter, nenhuma pessoa que está debaixo dele deu um problema e você decepcionou você, irmãos, agarre com Jesus, converse com o seu líder, mas não vai falar com outra pessoa que não pode resolver o problema. Nós somos assim, nós levamos para pessoas erradas e começamos a gerar um movimento que não existe. Então, quando uma pessoa sai, abençoa, vai embora em nome de Jesus, irmãos. E não adianta ficar chorando. Por quê? Porque a gente acha que porque está na nossa célula não pode ir mais para outra célula. Pode sim, a pessoa é livre. Vai procurar a célula que você quiser. Amém? Está entendendo ou não? Outra coisa que faz a gente perder a unidade: o egocentrismo. Tem pessoas que acham que a sua opinião é a única, porque o seu jeito é melhor, porque o que você faz é melhor, que do teu jeito é sempre bom. Irmãos, não é assim. Eu aprendo todo dia que não é o meu jeito que é bom, irmãos. Eu aprendo todo dia a respeitar o direito do outro, a respeitar o que o outro acha. Nós precisamos começar a aprender isso. Amém ou não amém? Você que é pai, você que é mãe, só
só nesse caso que você tem razão em todas as coisas, porque o pai e a mãe sempre têm razão. Irmãos, não tem jeito. Tudo que minha mãe me ensinou na minha adolescência, na minha infância, na minha adolescência, na minha pré-juventude, tudo que ela me ensinou, as repreensões dela valeram a pena. Mesmo na sua pequenez de conhecimentos, ela tinha uma direção correta e apontava para onde dava certo. Ela falava assim para mim: meu filho, tem que estudar. Meu filho, tem que fazer, tem que estudar. Mas eu não quero, mas tem que estudar. Vai estudar sem querer, tem que estudar. E eu agradeço a Deus e a ela para me chegar onde eu cheguei. Está entendendo ou não? Sabe por quê? Porque eu ouvi. Eu queria estudar? Não queria. Eu queria jogar bola, eu queria ser jogador de futebol. Tá rindo, né, irmã? Mas eu já joguei bola. Não parece não, hoje eu sou a bola, né? Mas eu já joguei bola. Com licença aos jogadores aí, né? Os caras estão até correndo na praia aí para ver se pega uma beiradinha aí num clube. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, de verdade. Na minha juventude, eu queria jogar bola. Minha mãe falou: não, você tem que estudar, porque o estudo vai abrir portas para você que a bola não vai. Meu filho, eu sei que você não é bom de bola. Faltava ela falar isso para mim. Mas então eu falei: não, bicho, eu tenho que estudar. Então, tá entendendo ou não? Então a gente precisa de verdade investir. A gente precisa entender que a gente não tem esse egocentrismo dentro da gente. Tem que escutar os outros. E numa igreja de discipulado como a nossa nós temos líderes acima da gente, e a gente precisa ouvir os nossos líderes. Irmãos, de verdade, quando a gente não ouve o líder, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, tem atitudes que a gente não deveria ter. Então, o meu conselho para você nessa noite, eu estou conversando com vocês, estou num culto de doutrina como tinha na Igreja Batista, para que você entenda algo. Nós precisamos voltar a ouvir pessoas que estão sobre nós, e a gente precisa aprender a se submeter a pessoas, porque quando a gente não... Rapaz, uma coisa que a Marinha me ensinou, tem um irmão que é de Marinha me ensinou, foi a submissão. Cara, é impressionante, era impressionante aquilo. Eu aprendi a respeitar as pessoas e o grau que aquela pessoa tinha sobre mim. Eu comecei a aprender o que era hierarquia, cara, e disciplina. Irmãos, eu cheguei no quartel, eu mandava em mim, irmão. Quando eu cheguei lá, tinha gente mandando em mim o tempo todo. Vai para ali, vem para cá. No meu tempo podia pagar, agora acho que nem pode. Mas no meu tempo o cara paga 10 aí para mim, e ia embora, eu ficava lá pagando, ele pagava os 10, não contei não, hein? Voltava lá mais 10, e começaram a mandar em mim, irmãos. E eu comecei a aprender, eu entendi que tem lugares que eu ainda não enxergava, e eles já tinham passado por aquele caminho, eles enxergavam. Quando eu me formo, o cara vai me abraçar, falou: cara, você vai ser um grande militar porque você é um cara disciplinado. Foi muito bom, foi muito bom participar da tua história militar. Você nunca mais vai esquecer de mim. Eu não esqueço dele até hoje. Eu tenho a memória de quem era o da Costa para mim na minha cabeça. Foi um cara que me ajudou muito, mas no primeiro momento da vida eu fiquei com raiva dele, porque ele começou a me cobrar coisas que eu não estava preparado para fazer na minha mente, mas eu tinha preparo para fazer, só que a minha mente me paralisava. Então o líder de célula que está liderando você na sua célula, ele tem a capacidade de Deus de enxergar onde você não enxerga, e você precisa entender que você pode ter PhD, pode ter o que você quiser, mas Deus deu a direção para ele. Você precisa aprender a se submeter, irmãos. Se ele falar coisa errada, você vai me procurar, que eu vou botar ele no lugar dele. Mas se ele estiver falando coisa dentro da Bíblia, irmãos, pode seguir que vai dar certo. E muitas das vezes ele está falando com você algo que ele já viveu, que ele já se submeteu, porque não tem como a gente ir para um lugar sem aprender a escala correta. Ninguém chega primeiro sem ser terceiro. Ninguém chega a comandante sem ser aspirante, irmãos. Nós precisamos voltar a entender o caminho e ter tempo para diluir isso. Deus quer nos levar, irmãos, a lugares que a gente não imaginou.
Nós estamos vivendo um tempo novo. Eu quero declarar isso sobre você. Deus está levantando um celeiro de homens e mulheres que pastorearão essa cidade. Homens e mulheres sairão daqui dessa igreja, homens e mulheres que vão pastorear outros lugares. Mas se a gente aprender o caminho da disciplina, o caminho da unidade, nós vamos continuar multiplicando isso por onde nós formos, entendeu, irmãos? Nós seremos uma igreja que vai implantar igrejas nessa nação, eu não tenho dúvida disso. E nós vamos enviar vocês, homens e mulheres que muitos não deram valor, muitos homens e mulheres que achavam assim, não, esse aí não, mas Deus escolheu você sim. O que nós precisamos entender, irmãos, que nós não queremos criar um reino para a gente, nós queremos estabelecer o reino que já está pronto. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, como na terra, como é no céu. O reino já está pronto, não precisa inventar nada, mas o reino é disciplina. Ninguém toma o lugar de ninguém, ninguém passa por cima de ninguém. Sabe por quê? Porque é o reino. Outra coisa que é muito difícil, tem 15 minutos ainda, a competição interna dentro da gente. A gente compete com a gente mesmo. Irmãos, uma coisa que eu fiquei assustado quando eu comecei a ficar mais adulto, com uns 20 anos, eu descobri algo que eu não sabia. Estou esperando a minha namorada, à época, não era Cristina, ainda bem que ela não está aqui, e se arrumar para ir para a festa. Sentado na sala, ela arrumando, vinha na sala, o que você acha? Falei, tá ótimo, maneiro, tá bom demais. Ai, não gostei, vamos pro quarto de novo. Trocou umas 3 vezes a roupa, e o pai dela estava na sala. Eu falei, Eduardo, quem aguenta isso? É assim, rapaz, eu já falei com ela, não sei o quê. E quando a gente saiu, eu peguei o carro, fomos sair, eu falei para ela, cara, trocou roupa 4 vezes, 3 vezes, tu tá maluca? Eu não falei que estava bom. Não, me arrumo para você não, me arrumo para as outras mulheres. Eu falei, tu tá de brincadeira com isso. A mulher se arruma para outra mulher. Como é que é isso, gente? Que loucura. Eu estou falando mentira ou estou falando verdade, irmãos? É verdade isso? Olha só que coisa maluca. Aí eu entendi o universo feminino. Eu falei, entendi. Não quero pagar mico para elas, porque senão elas ficam falando que a minha roupa é isso, que eu estou fora de moda. Irmãos, competição com você mesmo. Nós às vezes inventamos coisas para nos abater, irmãos, de verdade. A gente se olha no espelho e fala, mas tem um negocinho, ainda estou ficando velho, irmão. Você mesmo vai enrugar mesmo o negócio, não tem dúvida de nenhuma disso. Agora tem um negócio chamado Botox, né? Você mete Botox, você dá uma esticada, né? Eu tô rindo, irmãos, que eu fui na minha oftalmo, né? Tem 6 meses atrás. Ela falou assim, que ela é crente também. Ela falou assim, pastor, quando o senhor fizer 60 anos, não tem jeito, nós vamos ter que fazer uma cirurgiazinha na tua pálpebra. Eu falei, como é que é isso? Eu falei, não, as suas pálpebras estão caindo, o senhor está ficando com o olho meio fechado, você não percebeu? Não, eu percebi, mas eu pensei que era normal. Eu falei, não é normal, você vai ficar com o olho fechado. Já viu aqueles cachorros, bulldog, que os olhos fecham? Eu falei, poxa vida, me comparar com um cachorro bulldog, tá bom, obrigado, né? Ele falou, o senhor tem que fazer também. Eu falei, irmão, se prepara aí que o pastor vai usar Botox também agora. Tem que fazer, irmão? Aí, ó, a outra aí. Ele também tem que fazer. Valmir também. E Valmir, os 2 pastores da igreja, tudo de Botox. Irmãos, não é porque a gente vai usar Botox que a gente não é de Deus, entendeu? Não. Fala para o irmão que está do lado, pode usar Botox, não tem problema não. Sabe por quê, irmãos? A gente fica competindo com a gente mesmo, sabe? A gente tem que parar com isso. A gente precisa entender que a gente não precisa ser a outra pessoa. Competição é quando você quer ser a outra, você quer ser o campeão. A gente precisa ser igual a outra. A gente precisa ser igual ao outro. Por quê? Porque as pessoas te influenciam. Você pode ser igual àquela pessoa que te influencia, mas você não precisa ser a pessoa. Está entendendo? Isso que é o erro. Um outro erro, irmãos, que faz a gente desanimar é quando a gente se autopastoreia. Aí, o camarada que se autopastoreia, irmão, meu Deus, só Jesus voltando na terra. Abre a sua Bíblia aí em Judas, livro de Judas.
livro único, né? Versículo 12, 1:12. 1:12. Obrigado pela hora, hein? Gostei. Já está ali, né? Não está na minha cola não, né? Obrigado, hein? Me ajudou bem. Pode deixar assim, não tem problema não. Irmãos, preste atenção no que está escrito aqui. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Essa palavra é braba. Amém ou não amém? Está entendendo ou não? Pessoas que querem ser seus próprios pastores. Irmãos, não tem como. Deus instituiu o pastor, querendo você ou não, instituiu o pastor. E a gente precisa entender que pastoreio é um chamado. Então quando a gente se autopastoreia, a gente não consegue abrir mão de ensinamentos. A gente não consegue entender que são ensinamentos que foram feitos por Deus para que a gente possa seguir. Não tem como a gente ser conduzido, irmãos, como um rebanho sem ter um pastor. Nós precisamos ter um pastor. Você precisa ter um pastor, irmãos. Jesus é meu pastor. Sei que Jesus é teu pastor, meu irmão, não tenho dúvida disso. Mas Deus levantou homens aqui na terra para pastorear você, para te dar direção espiritual. Sabe por que nós colhemos frutos da nossa vida e estamos vivendo o momento que a gente está vivendo? Muitas das vezes porque faltou pastoreio na gente. Eu sei a diferença de um homem de Deus na minha vida, irmãos. Eu sei a diferença da minha vida antes e depois de um homem de Deus que me direcionou. Eu não paro de dizer que a minha vida conjugal, a minha vida profissional, ela mudou. Não foi quando eu aceitei Jesus não, irmãos. Mudou quando eu fui direcionado, fui canalizado. O meu líder, que me liderou até há poucos anos atrás, e depois eu fui seguir um outro caminho, ele foi um desatador da minha vida. Existiam coisas que eram recorrentes na minha vida, era ciclo, sabe? Que ia, voltava e parava no mesmo lugar, ia, voltava, parava no mesmo lugar, ia, voltava, parava no mesmo lugar. E num dia que eu comecei a ser pastoreado, deixei de ser pastoreado, irmãos, eu comecei a entender. Ele começou a me explicar: cara, você está errado por aqui, você não vai por aí. Mas pastor, não, você consegue, cara, faz isso aqui. E as coisas começaram a mudar. Eu falo isso para ele até hoje. Como foi bom ouvir aquele homem. Certa vez, irmãos, eu dentro de um contexto religioso, ele começou a me chamar a atenção, e eu fiquei chateado com aquilo, porque quando alguém chama a atenção da gente, a gente fica chateado. Verdade ou não? Você gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta, irmão, de ser chamado a atenção. E eu tive que chamar ele para perto. Falei: pastor, hoje eu preciso falar com o senhor. Eu não gostei do jeito que o senhor falou comigo. Ele me olhou assim e falou: por que, meu filho, você não gostou? Não, porque o senhor não fala assim com ninguém, o senhor só falou comigo. Aí ele falou: mas você não é ninguém, né? Eu falei: não, mas o senhor não fala com todo mundo assim. Mas você também não é todo mundo. Nem todo mundo vai chegar onde você vai chegar. Nem todo mundo vai ser quem você vai ser. Agora, Deus já me mostrou quem você vai ser. Agora, ou você entende isso e rompe com esse sentimento paralisador de autopastoreio, ou você abaixa a cabeça para me pastorear você, cara. Porque senão não vai funcionar. Não adianta eu falar algo para você aqui, você fazer outro totalmente diferente ali, e depois você vai dizer que não deu certo porque você não fez. E a gente precisa ter consciência disso, meu irmão. Nós precisamos voltar a ser uma igreja coesa. Mas como coesa, meu irmão? É estando todo mundo na mesma direção. Verdade ou não? Irmãos, a coisa mais interessante é uma reunião de células, de verdade, pessoas distintas ali, pessoas com uma situação financeira totalmente diferente da outra, mas estão ali com o mesmo ideal, querendo ser homens e mulheres frutíferos na mão do Senhor. Homens e mulheres querendo avançar no reino de Deus. Amém ou não amém? Outra coisa que pode
que pode separar o homem de Deus é uma opressão maligna. Já é um outro caso. É um outro caso. Há espíritos malignos que trabalham nessa área, em todas essas áreas que eu falei, mas na sua grande maioria não é espírito maligno, é a carne do homem. Porque espírito maligno sai, irmãos, em nome de Jesus sai. O que não sai é a tua vontade e a falta de vergonha. Isso não sai, está entendendo? Você precisa tomar posse disso. Mas sabe o que dá força? E eu falei aqui as coisas que fazem você não andar em unidade. Agora, sabe o que faz você andar em unidade? Primeira coisa, Mateus 18, versículo 19 e 20. Abre aí, por favor. Nós já lemos, vamos ler de novo. Vai botar aqui, vou botar aqui. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Eu quero que você entenda o seguinte: a unidade faz com que a presença de Deus venha. Quando a gente anda em unidade, a presença de Deus está com a gente. Quando a gente anda meio desunido, a presença de Deus, já foi muito tempo, porque Ele não fica no meio de Babilônia. Ele não fica no meio de pessoas que não têm direção. Nós precisamos voltar a ter direção. Amém ou não amém? Sabe o que ajuda a gente a ter unidade? Eclesiastes 4, versículo de 9 a 12 fala que a gente não pode andar sozinho. Então a unidade, irmãos, ninguém que anda em unidade anda sozinho. Eclesiastes diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pode pular, filha. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém ou não amém? Você precisa estar junto com alguém. Por isso que numa igreja que tem células, você nunca vai se sentir sozinho. Vai ter sempre alguém orando por você. Vai ter sempre alguém para você ligar. Porque talvez o teu pastor não consiga te atender. Talvez o pastor que está auxiliando também não consiga te atender. Mas vai ter alguém que vai te atender. E nós precisamos de verdade andar em unidade. A gente precisa de verdade voltar a ter esse sentimento de unidade no nosso coração. Porque quando a gente começa a andar em unidade, irmão, tudo começa a mudar na nossa vida. Os ambientes começam a mudar. Olha lá em 1 Coríntios 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam o quê? Unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Irmãos, eu não sei você, mas o intuito do reino de Deus aqui no Arsenal, para essa igreja, é que a gente ganhe pessoas aqui para o Senhor Jesus. É que a gente saqueie o inferno, e que esse lugar que hoje está tomado por coisas que não deveriam estar nesse lugar, possam bater em retirada, que a presença de Deus entre nesses bairros, irmãos, de verdade. A gente não precisa de mais igreja, a gente precisa da presença de Deus de verdade. Homens e mulheres dispostos a declarar o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, para que esse amor possa inundar esse bairro, e nós teremos um bairro transformado. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio na transformação pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do caráter do homem. Amém ou não amém? Um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar alvos, gera o quê? Gera credibilidade para quem chega. Gera credibilidade para aqueles que estão chegando. Nós precisamos ter confiança e acreditar que Deus tem nos impulsionado para ganhar esse bairro para Jesus. Eu tenho visto um pastor amigo nosso, pastor Pedro Estrela, o nome dele. Ele está com uma igreja muito nova, há pouco tempo,
E ele já está implantando igreja em uma opção de lugar. Está plantando igreja em uma opção de lugar. A gente precisa entender que o tempo que Deus está nos levantando aqui é preparando a gente. Deus está preparando você, meu irmão. Ou você acha que não? Você precisa ter posicionamento, porque quando a gente se posiciona, a gente consegue se colocar à disposição de Deus, para que Deus coloque-nos na sua aljava e nos lance para onde Ele quer. Amém ou não amém? Meus irmãos, eu tenho um sonho de verdade, de ter não só missionários, mas implantar igreja em outros lugares. Mas como é que eu vou fazer isso sozinho? Não consigo. Como é que eu vou colocar a nossa visão em outros lugares se ninguém me ajudar? Eu preciso que homens e mulheres se levantem de verdade, matem a sua carne para dizer: Deus, eu quero viver esse extraordinário aí. Amém, irmãos? Eu queria que você entendesse que a unidade, ela precisa começar dentro da nossa casa. A sua família precisa estar unida no mesmo ideal, porque senão não funciona. Não funciona. O Espírito Santo vai agir na sua família, vai agir na sua casa, mesmo você achando que não vai. Sua esposa vai se converter, seu marido vai se converter, seu namorado vai se converter, sua namorada vai se converter em nome de Jesus. Não tem jeito para eles vão se converter em nome de Jesus. Amém? Aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Amém? A unidade, ela revela Deus em nós. A unidade da igreja revela Deus na igreja. A unidade vai muito além da recepção da igreja. Quem gosta da recepção da igreja aqui? Uma bênção, né? Glória a Deus. E está precisando de gente lá. Você que está aqui, chegou agora, você pode participar disso. Por quê? Porque a gente quer abraçar pessoas. A gente quer que as pessoas cheguem aqui, sejam acolhidas de verdade. Mas não é só acolher, é caminhar com a pessoa, ter uma vida de discipulado, ter uma vida de ministração, para que ela chegue no nível que consiga ministrar em outras pessoas. Amém ou não amém? Irmãos, acabou o tempo da gente ficar sentado na cadeira da igreja, sem querer fazer nada. Acabou o tempo. Nós precisamos ter unidade, dizer: Deus, usa-me nesse tempo. E para ser usado não precisa de microfone não, irmãos. Você vai ser usado por Deus aonde você for. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança. A unidade, quando tem uma visão, ela transcende o nosso entendimento. As coisas começam a dar certo. Unidade entre o líder e os discípulos. Nós precisamos ter unidade. Sabe aquela célula que quando o líder fala assim: irmão, vamos fazer um caldo, o cara fala: não como caldo. Não, vamos fazer, mesmo eu não comendo, vamos fazer o caldo. Irmão, vamos fazer o churrasco, vamos fazer, mesmo eu não comendo carne, eu vou fazer churrasco. Está entendendo? Porque a gente tem que estar no mesmo ideal. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque a gente foi criado, irmãos, dentro de um contexto religioso. E o contexto religioso, a gente precisa arrancar da gente, para a gente poder viver o extraordinário de Deus. A gente precisa voltar à verdade, que é a palavra de Deus, e deixar as coisas que os homens fazem. Homens podem te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Olha para o caráter de quem está liderando você. Não olha para o caráter dos outros que você nem conhece. Porque a gente começa a olhar para o caráter do outro que a gente nem conhece e achar que isso vai nos influenciar. Não me influencia em nada. De verdade, eu tenho pena das pessoas que seguem Ele. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para Jesus e falar: Deus, eu quero fazer diferença agora. Comunidade, irmãos, Deus chamou essa igreja para fazer diferença. Eu não vim para cá à toa não, irmãos. Não larguei o que eu larguei aqui à toa não. Porque Deus falou comigo, e falou comigo de verdade, que ia ter gente aqui para me ajudar. Filho, eu vou levantar homens e mulheres lá,
que vão te ajudar a chegar no propósito que eu tenho. Então Deus está trazendo você para cá, irmãos, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para que você possa crescer, para que você possa avançar. O seu chamado não ficará pela metade. Deus vai cumprir em você tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você, os seus sonhos. Através da unidade você vai voltar a sonhar, você vai voltar a frutificar, e as coisas vão começar a acontecer. E quando você menos esperar, vai começar a sair da sua boca palavras de água viva, palavras que vão mudar o quadro das pessoas, palavras que vão impactar a vida de alguém, que vão transformar a vida de alguém. Sabe por quê? Porque Deus quer pessoas unidas no mesmo ideal. A gente costuma dar a mesma palavra nas células, é claro, algumas vezes não, mas na sua grande maioria a gente começa a falar do mesmo tema, da mesma visão. Sabe por quê? Porque nós queremos todos falando a mesma linguagem. Não queremos robôs aqui não, mas falando a mesma linguagem. A gente sabe que é difícil, mas nós vamos conseguir. A gente sabe que é difícil romper com algumas coisas, mas nós vamos romper. Sabe por quê? Porque a esperança do Senhor está depositada sobre nós, porque Ele precisa de pessoas. Ele poderia usar os anjos para fazer o que só você pode fazer, e os anjos sabem que eles não podem fazer, só você pode fazer. Irmão, seria muito bom, fala a verdade, seria muito bom, praia de Copacabana lotada, Réveillon, saiu uns 3 anjos grandão de dentro da água lá, com a espada na mão, falando assim: se converta aí, senão eu vou matar todo mundo. Eu queria ver um falar que não era crente. Os caras que estavam levando verdade ou não? Mas não pode fazer isso. Não, está entendendo? Não pode fazer isso, porque os anjos não podem fazer isso. Sabe quem tem esse poder de influenciar pessoas e transformá-las através da palavra? Você, cara. Você pode ser a resposta que alguém precisa amanhã. Você pode ser a resposta de alguém precisa hoje ainda. Deus pode te usar, mas você precisa entender que você tem que estar na unidade. Você tem que estar no corpo, unido no mesmo ideal. Amém? Cadê o Ministério Louvor? Está certinho o horário, hein? Rapaz, estão animados, hein? Estão marcando até o tempo da minha mensagem, ó, 23 minutos que eu preguei. Os caras estão virados. Tirei uma, né? Obrigado, minha filha. Irmãos, nós precisamos estar unidos, entendeu ou não? Vamos colocar de pé. Cadê Fefe? Subiu? Irmãos, nós vamos cantar uma canção, mas que não pode ser só uma canção, tem que ser uma verdade isso. Nós vamos cantar porque ela vai ser uma verdade na nossa vida a partir de hoje. Uma igreja com o mesmo ideal, uma igreja com o mesmo propósito, uma igreja que busca o mesmo ideal. E qual é o ideal da nossa igreja? Amar pessoas e não coisas. Irmãos, eu não posso amar você por aquilo que você pode me dar. Eu tenho que amar você pelo que você é. Você é precioso para o Senhor. Eu quero declarar isso, porque nós somos corpo, amém? Assim bem ajustado. Sabe essa? Sabe? Quem é? Qual o tom? Qual? Então dá um lá maior aí. Somos corpo. Recebi um novo coração do Pai. Então vamos lá, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare: eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. somos corpo, assim bem ajustado pra mentir. Você conhece esse filho? Quando a mão se muda de diz pra ela:
abalar. Eu falei para uma discípula essa semana, até escrevi sobre aquilo que te desequilibra. Presta atenção, eu escrevi para você. Aquilo que te desequilibra te paralisa. Tem muito crente desequilibrado aí, não consegue mais andar numa direção correta e fica paralisado no chamado. Está entendendo ou não? Mas Deus está nos chamando de volta, nos dando uma oportunidade de avançar de novo. Então prepara a tua cama, prepara as tuas coisas, porque Deus vai te lançar. Mas para isso Ele vai cuidar de você primeiro. Para isso Ele vai te preparar primeiro, porque há poder no nome de Jesus e as coisas vão acontecer. E no nome de Jesus nós seremos uma igreja implantadora de igreja. Amém? Não é para nós, é para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite.